Eu encerrei o vídeo sobre desenvolvimento tecnológico e capitalismo dizendo que eu pretendia no próximo vídeo discutir as soluções, as medidas políticas que estão ocupando o debate. Minha ideia era, ao mesmo tempo que eu ia retomar aquela discussão em torno do papel do Estado na economia, apontar os limites, dessas medidas políticas para solucionar os problemas. No entanto, eu reparei que quando a gente olha para o debate nacional, tem uma polêmica que antecede essa questão dos limites das medidas políticas, ou quais seriam as medidas políticas. Esse elemento ele aparece em todo o debate internacional, mas em vários lugares ele já está muito mais bem resolvido. Aqui, esse tema ainda gera polêmica. Eu estou falando do quê? Da seguinte pergunta: o desenvolvimento tecnológico vai de fato gerar eliminação de postos de trabalho? Muitos pesquisadores ao redor do mundo, mas no Brasil esse argumento é muito forte, argumentam o seguinte: o desenvolvimento tecnológico é uma constante na história e isso nunca foi o suficiente para eliminar postos de trabalho. Até agora o que acontece é que se elimina postos de trabalho em alguns setores e se criam postos de trabalho em outros setores. Ou, mais do que isso, o desenvolvimento tecnológico até hoje gerou simplesmente uma transformação nas formas de trabalho. Portanto, a nossa preocupação hoje, segundo essa linha, deveria ser preparar os trabalhadores, a classe trabalhadora, para as novas formas de trabalho. Então, desenvolver cursos voltados para questão de programação, para o desenvolvimento das soft skills, das habilidades sociais. Esses programas dariam conta dos desafios que vão aparecer nos próximos anos. Há um segundo grupo, do que eu acho que eu me aproximo muito mais, que realmente fala, não, o desenvolvimento tecnológico ele realmente gerou e vai gerar uma transformação nas formas de trabalho, mas isso não significa que não vai acontecer uma eliminação massiva de postos de trabalho. Então essa requalificação da força de trabalho é uma questão necessária, mas nem de longe vai solucionar o problema. Então outras alternativas muito mais sociais, muito mais gerais deveriam estar sendo discutidas. Nesse vídeo, no entanto, eu vou tentar focar no seguinte ponto: por que até hoje, quando a gente olha para a história, o desenvolvimento tecnológico não gerou uma eliminação massiva de postos de trabalho, mas isso pode ser diferente nos próximos anos? Bom, então vamos lá. Por que o desenvolvimento tecnológico não gerou até hoje uma massiva eliminação dos postos de trabalho? Lá no vídeo sobre modalidades de capital, eu apresentei os 3 movimentos que compõem a dinâmica capitalista. Aquele primeiro movimento das atividades ligadas às atividades de financiamento, das atividades produtivas e comerciais, a atividade produtiva, onde de fato é produzida a riqueza ou mais valor, e o terceiro movimento, que é o capital comercial, aquelas atividades ligadas à comercialização dessas mercadorias produzidas pelo capital produtivo. O movimento iniciado pela primeira revolução industrial, ele se encarregou de uma massiva eliminação de postos de trabalho nas atividades produtivas, ainda que esse processo apresente tempos muito diferentes. Basta lembrar que, por exemplo, que o setor têxtil, já no final do século XVIII para o início do século XIX, ele começa um processo de automatização, que obviamente vai levar ali um século, é um processo que está sempre incrementando, mas ali você começa a ver rapidamente o processo de substituição de força de trabalho por máquina. Já a indústria automobilística não vai ver um processo dessa envergadura até os anos 1970. Por sua vez, ainda hoje uma série de atividades industriais mais complexas que ainda não viram esse processo de automatização, esse processo de substituição massiva de força de trabalho por máquina. Contudo, só para simplificar o argumento, vamos pensar da seguinte forma: as atividades produtivas elas já foram ou estão em vias de serem completamente automatizadas. Porque esse movimento, por si só, não gerou uma massiva eliminação de postos de trabalho. Primeiro ponto, dizer que o setor produtivo já está bastante automatizado não significa que ele não incorpore novas tecnologias. Mas eu vou mostrar que inovações tecnológicas, quando absorvidas por esses setores já bastante automatizados, na verdade geram a criação de novos postos de trabalho. Vamos pensar, por exemplo, no setor de latas, Vamos pensar que no início do século XX, já com esse setor de produção de latas bastante automatizados, a produção anual de latas era de 1 bilhão. Então, 1 bilhão de unidades de lata.
Para fazer o escoamento, né, dessas mercadorias, das atividades da circulação, transporte, armazenamento, venda, eram necessárias 1.000 pessoas. No momento em que tem um incremento tecnológico no setor de produção de latas, como o setor já foi bastante automatizado, quase não vai ser gerado desemprego, só que vai aumentar muito a produtividade. Então imagina que essa produção de 1 bilhão de latas salta para 2 bilhões de latas. E aquelas 1.000 pessoas que faziam as atividades da circulação não vão ser mais o bastante. O varejo, o transporte vai ter que contratar novos funcionários para se encarregar daquele armazenamento, daquele transporte. Então aqueles 1.000 postos de trabalho pode virar 2.000 postos de trabalho. Isso porque esses setores ainda não foram automatizados. Isso significa que, tendencialmente, a automatização e o aumento da produtividade das atividades produtivas tem gerado a expansão de postos de trabalho nas atividades da circulação e também nas atividades do setor financeiro, as atividades ligadas ao financiamento, né, dessas atividades. No entanto, dê uma olhada nas pesquisas, né, que estão antecipando os movimentos dos próximos anos. Trata-se de um estudo, né, da Universidade de Oxford, que vai estudar a probabilidade da eliminação de postos de trabalho, né, nos próximos 30 anos. Na coluna do meio, você vê que eles estimam, né, o que isso representa atualmente, né, em número de postos de trabalho. Então você tem ali, né, na direita, né, as atividades, na coluna do meio você tem a estimativa, né, no número de postos de trabalho gerados hoje por essas atividades. E ali, né, na direita aparece a probabilidade, né, dessas funções serem automatizadas. Veja, né, como as atividades ligadas à circulação, que essas que eu deixei destacar em amarelo, elas apresentam imensas chances, né, de serem eliminadas em breve, ou seja, de serem automatizadas. As atividades ligadas às vendas estão com 92% de chance, caixas, né, 97%, motoristas de veículos pesados 79%. Então veja que como que essas atividades que tendencialmente até hoje sempre cresciam, né, com o aumento da produtividade das atividades produtivas, elas têm a tendência muito forte, né, a probabilidade muito grande de serem eliminadas, né, ao longo dos próximos anos. E esse mesmo número vale também para as atividades improdutivas, ou seja, as atividades improdutivas ali mesmo, né, ligadas aos setores produtivos, também têm a tendência a ser fortemente eliminadas nos próximos anos. Eu estou falando ali, por exemplo, do pessoal auxiliar de escritório, secretárias, assistentes administrativos. Esse pessoal todo aí tem a probabilidade de 96%, né, de serem eliminados. Auditores e contadores, 94%. Outro dia eu até postei, né, lá na página no Facebook também uma matéria mostrando, né, como que a inteligência artificial já está substituindo profissionais de RH. Tem uma empresa que vem desenvolvendo também robôs para interpretar exames médicos, advogados também que estão sendo criados em inteligência artificial para analisar processos, enfim. Há probabilidade muito grande, né, de uma série de atividades que elas sejam substituídas por inteligência artificial, por robôs, né, nos próximos 30 anos. Essa empresa que eu falei que vem desenvolvendo robôs, né, para interpretar exames médicos, ela já existe. E hoje esses robôs já interpretam, né, ressonâncias magnéticas do coração e medem o fluxo sanguíneo, né, que passa pelos ventrículos. Eles realizam, em média, essa tarefa em 15 segundos, enquanto que a equipe médica leva 45 minutos e com menor probabilidade de erro. Na verdade, a gente não está falando aqui de um processo que deve começar nos próximos anos. É um processo que já se iniciou. Agora, olha nesse outro gráfico aqui, quando a gente fala da probabilidade média, né, da automação dos empregos discriminado pelos países, né? No Brasil, esse estudo foi realizado pelo pessoal da UNB. Eles apontaram ali que a chance até 2026 de serem eliminados 30 milhões de postos de trabalho. Só para ter uma ideia do que esse número representa, hoje, né, a última pesquisa do IBGE aponta que o número de desempregados no Brasil é de 12,6 milhões. O impacto, né, que 30 milhões de postos de trabalho iam gerar é algo que a gente não dá nem para imaginar hoje. E isso, obviamente, não significa que novos postos de trabalho também não vão surgir, né? Maior número de robôs do emprego da inteligência artificial certamente vai demandar mais atividades ligadas à manutenção, né, da máquina, da inteligência artificial, técnicos, engenheiros. E isso, contudo, não pode fazer a gente crer que esses novos postos de trabalho vão ser o suficientes para substituir, enfim, os milhões de pessoas ligadas a essas atividades de transporte de mercadorias,
secretários, vendedores, o pessoal do telemarketing. Veja até como não faz nem sentido, né, que as empresas substituíssem auxiliares de escritório por máquinas, mas ao mesmo tempo contratassem milhões de engenheiros para programar e supervisionar essas máquinas. Tipo, você estaria trocando o salário, né, dos auxiliares de escritório por salários de engenheiros e ainda assim comprando máquinas. Seria uma decisão extremamente estúpida, né, das empresas. Então, mas repara como esse problema ele tende a ser muito maior nos países menos desenvolvidos, porque são países em que as atividades que mais empregam são essas atividades mais simples e que poderiam ser rapidamente substituídas, né, por máquina. Bom, então meu objetivo aqui era mostrar por que realmente, historicamente, o desenvolvimento tecnológico gerou a transformação do trabalho e em nenhum momento gerou uma eliminação massiva de postos de trabalho, mas isso não significa que esse padrão vai continuar se repetindo nos próximos anos. Portanto, a gente deveria estar sim discutindo novas formas de organizar a sociedade, não mais pautada na venda da força de trabalho. Bom, então a discussão que eu queria fazer nesse vídeo aqui era essa. Aproveita aí quem ainda não se inscreveu no canal, também dê uma conferida aí nesses vídeos que eu fui falando aí. Sempre que eu vou mencionando o vídeo, ele aparece ali, né, no alto da tela. Mas na própria descrição do vídeo aí eu indico alguns outros vídeos que podem ser interessantes. Se não viu a primeira parte lá do desenvolvimento tecnológico e capitalismo. Mas enfim, nos vemos no próximo. Um abraço e até lá.